Olá, me chamo Jacene Morgana e agora vou falar o que é a Reforma Luterana. A Reforma Luterana, também chamada de Reforma Protestante, foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um sacerdote católico alemão, o principal personagem da reforma protestante realizada na Europa no século XVI, que contestava o poder da Igreja Católica, o comércio de cargas eclesiásticos, a venda de dispensas de indulgências e de relíquias sagradas. Lutero criticava a venda de indulgências e a negociação de cargos eclesiásticos feito pela Santa Igreja. Além disso, Lutero estipulava uma nova formação religiosa, onde, entre outras coisas, afirmava que o indivíduo obtinha a salvação pela fé e não pelos seus atos. O estopim da Reforma Protestante aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero se deparou com o dominicano Tetzel, que vendia indulgências em Wittenberg. Em resposta, no dia 31 de outubro, escreveu 95 teses que criticavam a Igreja e o Papa, fixando-os na porta da Catedral de Wittenberg. A pobreza apostólica, a Escritura como única lei da Igreja, os eleitos são a Igreja, não o Papa e os cardeais, Cristo como o cabeça da Igreja, não o Papa. Algumas das teses luteranas. 16ª. Inferno, purgatório e o céu parecem dividir da mesma forma que o desespero e semidesespero e a segurança. 20ª. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. 27ª. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. 24ª. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 26ª. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta e indulgência. 75ª. A opinião de que as indulgências papais são tais eficazes ao ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mão de Deus, caso isso fosse possível, e loucura. A ação de Lutero repercutiu rapidamente pelos países da Europa e no ano seguinte, 1518, ele foi acusado de heresia e chamado em Roma. O monge recusou a ordem papal e manteve suas posições que também expressavam a opinião de boa parte da população. Em 1520, Martinho Lutero recebeu uma bula papal que ordenava que se retratasse ou seria excomungado. Em resposta, ele, juntamente com estudantes e professores da Universidade de Wittenberg, queimaram a bula em praça pública. Não foi nada suficiente. Ainda no ano de 1520, o líder religioso redigiu 3 tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da Reforma Protestante. São eles: a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônica da Igreja, da liberdade de um cristão. Em 1521, em uma assembleia denominada de Dieta de Worms, Martinho foi considerado herege. Tais acontecimentos obrigaram ele a exilar-se do castelo de Wartburg, onde permaneceu por um ano e fortaleceu seus ideais. Lutero teve apoio de Felipe Melanchthon, professor da Universidade de Wittenberg, para a consolidação da sua doutrina. Seu amigo redigiu a Confissão de Augsburgo em 1530, um documento composto por 21 artigos que defendia o protestantismo e indicavam 7 erros da Igreja.
Deste modo, a Reforma Protestante teve como principal resultado a divisão da Igreja do Ocidente entre católicos, romanos e reformados ou protestantes que originaram o protestantismo. Os reformadores resumem suas crenças básicas em 5 solas: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e solo Deo glória, glória somente a Deus. A Contra-Reforma foi um movimento católico que visava combater as propostas feitas pela Reforma Protestante, comandada por Martinho Lutero. O movimento teve início após a realização do Concílio de Trento, reunião convocada pelo Papa Paulo III para discutir formas de opor às ideias de Lutero. O encontro aconteceu na cidade de Trento, na Itália, entre os anos de 1545 e 1563, sendo o mais duradouro concílio ecumênico da história. Do encontro saíram vários decretos que visavam reafirmar a fé cristã e os dogmas da Igreja Católica. O Concílio de Trento foi dividido em 3 períodos, de 1545 a 1548, de 1551 a 1552 e de 1562 até 1563. O encontro e a Contra-Reforma marcam, inclusive, o começo de um dos movimentos artísticos mais famosos, o Barroco. O movimento teve grande participação nos ideais de expansão dos dogmas da Igreja.